Comentário criativo inicial. Quando a curiosidade vira notícia, a lei precisa falar mais alto que o etéreo da fofoca. Curta o vídeo e siga o canal para não perder os próximos capítulos deste caso. Texto reescrito fielmente. A família de Pedro, ex-participante do Big Brother Brasil, afirmou que ele estaria em surto no episódio que resultou na sua saída do reality. Argumento que não tem definição jurídica e depende de critérios legais para produzir efeito. Sobre o que diz a lei, o termo surto não existe como categoria jurídica no direito penal. A advogada criminalista Marília Ancona de Faria, do escritório Fachini, Valentini e Ferrariz Advogados, explica que a palavra é usada de forma genérica fora do campo técnico. O uso da expressão não indica, por si só, incapacidade penal. Segundo ela, o termo costuma descrever situações distintas, como descontrole emocional momentâneo, doenças psiquiátricas, transtornos relacionados ao uso de substâncias ou crises graves de humor. O termo é usado de maneira imprecisa e não corresponde, por si só, a nenhum enquadramento previsto no Código Penal, afirma. A incapacidade precisa existir no momento do fato para ter efeito penal. A lei só afasta ou reduz a responsabilidade penal quando a incapacidade comprovada no instante da conduta. Para que um transtorno mental produza esse efeito, é necessário demonstrar que ele interferiu diretamente na capacidade de entendimento ou de autodeterminação do agente naquele momento. A punição só é afastada quando a pessoa não consegue entender ou controlar o que fazia. Faria explica que o artigo 26 do Código Penal considera imputável quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, seja inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de se determinar conforme esse entendimento. Resposta do Estado. Mesmo sem pena, o Estado pode impor medidas como internação ou tratamento. A inimputabilidade não significa ausência de resposta estatal. Nos casos de incapacidade total, não há aplicação de pena, mas podem ser impostas medidas de segurança, como internação ou tratamento ambulatorial. Quando a pessoa ainda consegue entender o que fez, a condenação continua valendo. Se a capacidade está apenas parcialmente comprometida, a condenação é mantida. Essa hipótese, chamada de semi-imputabilidade, a lei prevê a possibilidade de redução da pena, mas não o afastamento da responsabilização penal, explica a advogada. Relatos familiares. Relatos da família, sozinhos, não afastam punição. Declarações de parentes ou manifestações públicas podem servir como ponto de partida para levantar dúvidas sobre a saúde mental do investigado, mas não substituem a perícia exigida pela Justiça, afirma o advogado criminalista Guilherme Gama. Só a perícia oficial pode comprovar incapacidade mental. A Justiça só reconhece inimputabilidade ou semi-imputabilidade com base em laudo pericial oficial produzido por psiquiatras forenses, diz Gama. Segundo ele, versões divulgadas publicamente ou depoimentos de familiares funcionam como indícios iniciais, mas não como prova conclusiva. Alegar incapacidade depois do fato não obriga o juiz a pedir perícia. Gama explica que o judiciário analisa esse tipo de pedido com cautela e só admite a realização de perícia quando há indícios objetivos, como histórico de tratamento psiquiátrico, internações anteriores, laudos médicos ou uso contínuo de medicação controlada. A perícia avalia se o transtorno existia no momento da conduta e em que grau. Quadros que surgem ou se agravam apenas depois, por estresse ou exposição pública, não afastam automaticamente a responsabilidade penal. Indenização civil. Mesmo sem punição criminal, pode haver obrigação de indenizar. Gama ressalta que a inimputabilidade não gera imunidade na esfera civil e a vítima pode buscar reparação por danos morais ou materiais, a depender do caso. A responsabilização civil analisa quem responde e em que medida. Nessas situações, a análise pode envolver o próprio autor do fato ou responsáveis legais, sempre observados os limites que preservem o mínimo necessário para a subsistência da pessoa considerada incapaz. O que aconteceu no BBB? Pedro deixou o Big Brother Brasil 26 após um episódio envolvendo a participante Jordana. No domingo, 18, ela relatou a